Olá a todos! Nós estamos de volta para o quarto episódio do nosso podcast EJA na EPT. Hoje nós vamos dialogar sobre o ProEJA na EPT, sujeito e inclusão. Eu sou Silvânia e dou as boas-vindas a todos. Sou uma mulher branca, de cabelos acima do ombro, castanho claro, com algumas mechas. Uso batom claro, uso óculos, tenho 1,61 m de altura e no momento uso um blazer amarelo. E mais uma vez nós estamos aqui, né, professora Paula? Mais um episódio e hoje nós temos aí mais uma entrevistada muito importante nesse nosso produto, nesse nosso projeto, né? Então, o que é que nós podemos esperar para hoje quando a gente fala de o Proeja na EPT sujeito à inclusão? Então, olá Silvânia, olá a todos que nos assistem, nos acompanham. Hoje a gente tem uma convidada muito especial que vai trazer um pouco da memória e da história dos sujeitos e da inclusão. E aí, quando essa convidada fala de sujeitos, ela não fala apenas dos estudantes, ela fala também daqueles outros sujeitos que fazem parte do processo educacional. Então, os docentes, os técnicos administrativos, os parceiros, os colaboradores na constituição da educação de jovens e adultos na rede. E ela é uma pessoa muito especial, que fez parte da primeira etapa do ProEJA lá no início, lá em 2004, 5, 6 e 7, e agora retorna mais uma vez a Brasília para ter um papel fundamental nessa política tão importante, que é a promoção da educação de jovens e adultos. Vou me descrever, né? Eu sou uma mulher de pele branca, estatura baixa, 1,58 m, cabelos castanhos na altura do ombro. Estou usando um vestido laranja, um blazer off-white, e batom claro e brincos dourados. Silvânia, quem é a nossa convidada? Apresente para nós, por favor. A nossa convidada de hoje é a professora doutora Vânia do Carmo Nobile, doutora em Educação Profissional pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Atualmente é técnica em assuntos educacionais do Instituto Federal de Brasília, cedida para a diretoria de EJA da SECAD-MEC e pesquisa os seguintes temas: políticas públicas, ProEJA, educação de jovens e adultos, educação profissional. A professora Vânia é uma mulher branca, com cabelos castanhos claros, um pouco acima dos ombros e usa blusa marrom. Bom, Paula, nesse momento nós vamos ouvir a professora Vânia, né? E uma das primeiras perguntas que a gente faz para ela é: como você, servidora federal que participou da criação do ProEJA em 2005, define esse programa, sua importância e seus limites? Então vamos ouvir a professora Vânia. Olá, quero agradecer o convite da Silvânia e da Paula para participar dessa pesquisa, desse videocast, para falar sobre o ProEJA. Para mim é sempre uma alegria ter um espaço para falar do ProEJA. O ProEJA para mim é um programa muito importante, é um programa que faz parte da minha vida há 18 anos, fez parte da minha vida acadêmica também, não só da profissional, com mestrado e doutorado. Dizer da alegria de poder ver pessoas, né, pesquisando o ProEJA. Então, eu quero começar com a primeira pergunta, né, que você me faz, sobre a definição do ProEJA e a sua importância e os seus limites. Quero dizer que o ProEJA ele é um programa que trata da educação profissional e da educação de jovens e adultos e da sua integração, né? Ele tem no seu nome a questão da integração entre essas duas modalidades de educação. Então isso é muito importante, embora lá no seu decreto, no 5840, ele deixe também isso explícito, né? Que pode ser feito da forma concomitante, que é uma forma possível, embora eu defenda, né, e muitas pessoas defendam que ele seja de fato materializado, desenvolvido na forma integrada. Então isso nos leva a um pouco da segunda parte da sua pergunta, que nos fala da importância do ProEJA, né?
o Proeja, ele tem entre os seus princípios e as suas concepções, que estão muito bem definidas no seu documento base, ele tem algo que eu considero relevante para a sua implantação e para o seu desenvolvimento, que é a sua inserção orgânica nos sistemas de ensino. O Proeja tem esse princípio, né, de ser, de fato, uma política que esteja presente de forma orgânica nos sistemas de ensino, seja na rede federal, seja estadual, seja municipal. Então, a gente precisa considerar isso, que é muito importante. Para falar disso, né, a gente precisa falar um pouco do financiamento. E o financiamento está aí, né? O financiamento está na rede federal, está no Fundeb, que embora a gente saiba que a gente sempre defende, né, um maior financiamento sempre para as ações do Fundeb, mas ele está presente no Fundeb. E aí, eu vou para a última parte da sua pergunta, quando você me pergunta sobre os limites do Proeja. Eu acredito que não haja um limite do Proeja, né, da sua implantação. O que há, e aí eu já vou entrar na sua segunda pergunta, que fala sobre as possibilidades do Instituto Federal, as contribuições da rede federal como um todo para a educação de jovens e adultos, para essa condição de ser jovem adulto e muitas vezes estar numa situação, sim, de vulnerabilidade, né? O limite, para mim, justamente a questão da vontade, muitas vezes política, da sua implementação, né? Nós sabemos que nós temos um decreto que obriga, no caso da rede federal, a implantação de 10% das suas matrículas. A gente sabe que pouquíssimos institutos chegaram a essa meta. Este ano, recentemente, eu percorri alguns institutos, fazendo algumas falas sobre o Proeja, e com muita alegria eu percebi que nós temos vários institutos correndo atrás dessa meta, mas eu defendo não a meta pela meta, mas eu defendo a meta pela oportunidade desses jovens e adultos estarem na escola novamente, pela oportunidade dessa reinserção educacional, pela oportunidade deles concluírem a sua educação básica, né? E aí deles materializarem um direito constitucional, que é o direito à educação. Professora Vânia, é um prazer tê-la conosco, né? E eu tive a oportunidade de estar em Brasília em 2008, participando de formações onde você também estava. Então, eu queria te fazer uma pergunta. A partir da sua atuação como servidora e pesquisadora da Rede Federal, nos ajude a compreender um pouco como os institutos podem contribuir para essa inclusão educacional e social, principalmente uma inclusão emancipatória de homens e mulheres, jovens e adultos, considerando as especificidades dessas pessoas e a sua situação de vulnerabilidade. E a partir da sua resposta, quais seriam as estratégias pedagógicas e políticas a serem adotadas no âmbito da rede federal para que a EJPT ou o Proeja, como algumas pessoas gostam de chamar, promova a permanência e o sucesso dos sujeitos em contextos de desigualdade e diversidade? Então, eu vejo que o Instituto Federal ele pode sim contribuir. Veja, por excelência, né? O Instituto Federal tem professores da formação básica e professores da formação profissional. O Instituto Federal tem as melhores instalações físicas, as melhores condições de desenvolver educação no nosso país, né? Foi considerado por muitas pesquisas uma referência na oferta de educação profissional pública do nosso país. Então, sim, o Instituto Federal ele tem como contribuir para essa reinserção, né? Nós sabemos que muitos estudantes da EJA, do Proeja, com esse perfil da modalidade de educação de jovens e adultos, quando chegam às escolas, também trazem as suas vulnerabilidades, né? Nós temos aí várias questões que precisam da assistência estudantil. Nós temos aí várias questões que precisam, sim, de um olhar pedagógico diferenciado. Já entrando na sua próxima pergunta, que me pergunta sobre as estratégias pedagógicas e políticas, né? Então, pensando primeiro nas políticas,
da permanência desse educando que entrou, porque eu sempre digo que não basta você abrir um edital, né? Eu vou ofertar 40 vagas de Proeja. Não basta isso. Isso é um primeiro passo, é uma iniciativa, e ela não pode simplesmente ser a única iniciativa. Então, trazendo esse educando de novo, de uma forma, na perspectiva inclusiva, que é o que a gente quer, abrir um edital é apenas a porta de entrada. É você abrir a porta para esse educando de fato. Mas e aí? O que é que você vai fazer com ele quando ele estiver, sim, com as suas fragilidades que muitos têm, na sala de aula, né, de um instituto federal ou de uma escola da rede federal? Então, é preciso que haja um olhar pedagógico diferenciado, com uma metodologia diferenciada. Não é possível que um professor queira dar uma aula para uma turma de Proeja da mesma forma que dá para o ensino médio integrado dos adolescentes. É preciso considerar as especificidades deste estudante que muitas vezes é trabalhador, que muitas vezes sustenta a sua família, e a gente sabe, né? Se eu sou trabalhador, se eu sustento a minha família, e quando surge uma dificuldade, e muitas vezes eu tenho que optar, ou estou propenso a optar pelo estudo, pelo sustento, pelo estudo, pelo trabalho, né? Por uma questão de sobrevivência, eu vou, né, me apegar à questão da sobrevivência, eu vou optar pelo trabalho. Então, a escola, né, ela precisa ser atrativa. Vejam, esses estudantes, de alguma forma, descontinuaram, pelo menos uma vez, essa sua trajetória acadêmica e de formação. Então, eles não podem ser novamente, né, excluídos desse processo. Quando uma escola abre um edital e diz, venha, eu estou te oferecendo uma vaga, essa vaga não é apenas uma oportunidade de estar lá. Ela tem que estar amparada em condições de que ele esteja lá, em condições de que ele continue no curso e de que ele conclua com êxito esse curso. Então, ter uma boa equipe pedagógica, ter ações de assistência estudantil, ter professores capacitados que entendam o que é a educação de jovens e adultos, que entendam que é necessária uma nova visão sobre como essa aula será dada, como uma nova didática, uma nova avaliação, que considere os saberes que esse estudante traz da sua vida, né? Muitas vezes ali se a gente for olhar, às vezes são estudantes que poderiam ser os pais dos professores. Então, considerar essa história de vida, considerar essa sabedoria, estar preparado para auxiliá-lo nas formas que ele precisar, é o melhor dos mundos, né? É o que a gente espera quando a gente pensa que abre uma turma, que oferece um edital, um processo seletivo, para a gente incluir novamente esses educandos que descontinuaram a sua trajetória escolar. Então, essas estratégias são estratégias, né, que a gente fala, que estão nas pesquisas, que estão nos nossos seminários, nos nossos eventos que a gente trata da EJA. E ano a ano, elas continuam sendo pautadas, elas continuam sendo tocadas neste aspecto, mas elas precisam, de fato, serem efetivadas, né? Então, quando a gente fala da formação de professores, é algo necessário, né? Porque nós tivemos muitas ações de formação de professores financiadas, fomentadas pelo Ministério da Educação à época da implantação do Proeja e por vários anos após, mas a gente sabe que felizmente, né, o grupo de professores de uma escola se renova. Então, a gente precisa também renovar essa formação, e não só apenas para os novos professores, mas trazer temas que desafiam esses professores no seu dia a dia para serem pensados e repensados em conjunto. E aí, quando eu falo em conjunto, a gente vai para um outro aspecto a ser considerado nisso tudo, que é a questão da integração. Então, quando a gente fala que o Proeja é a integração de duas modalidades, da educação de jovens e adultos e da educação profissional, ofertadas de forma preferencialmente, né, integradas, a gente está falando da integração curricular, e aí tem outros vários aspectos que perpassam isso, e que não é o foco aqui, mas eu quero destacar um ponto.
Quando a gente fala da integração, a gente precisa falar dessa aproximação dos docentes. Não consigo pensar uma forma de conceber ou de materializar uma integração curricular com professores que não conversam, com professores que não fazem reuniões conjuntas. Bom, Paula, a fala da professora Vânia, ela faz a gente pensar em muita coisa, né? Todos muito importantes, Com mas faz a gente certeza. pensar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, quando ela fala em inserção orgânica, a referência dela é a integração de uma política, um programa ou a iniciativa de uma estrutura contínua e articulada dentro de um sistema ou instituição, tornando a parte intrínseca desse processo? Então, Silvânia, isso é muito importante, né? Essa instituição orgânica é a gente entender que esse programa, ele não pode ser um programa isolado de um grupo específico. Ele precisa estar enraizado dentro da proposta da instituição, dentro da política institucional, dentro das metas, dos objetivos, do plano, né, estratégico da instituição. Então, eu preciso que o PROEJA ele deixe de ser um programa político para ser uma política de gestão. E isso só se dá quando eu tenho, dentro da instituição, um espaço formado por pessoas, por orçamento, por propostas, por documentos que assegurem a continuidade dessa oferta, o seu acompanhamento e a reflexão e a análise contínua dessa proposta. Então, eu não posso ter a espera de um orçamento específico para isso. Isso tem que estar no orçamento próprio da instituição. Eu não posso ter um edital que tenha lá o PROEJA junto com os demais. Eu preciso ter um edital específico para esse público, para esse programa, para esse grupo, para essa modalidade de ensino. Eu não posso deixar qualquer professor ministrar uma disciplina para esse curso. Eu preciso ter os professores com formação. Eu preciso ter a atendente da secretaria, do registro, da assistência social, capacitados para assegurar que eles estejam realmente ambientados numa instituição que assegura a eles um direito orgânico de ser aluno da instituição. E que o seu certificado seja um certificado também de inserção no mundo do trabalho, como de todos os estudantes que aí estão. Então, se eu tiver esse entendimento e essa apropriação orgânica dentro dos documentos das diretorias, das pró-reitorias e dos projetos institucionais, eu consigo realmente fazer com que isso seja contínuo, assegurado e certeiro para um público que já teve muitas incertezas e muitas exclusões ao longo da vida. Inclusive, eu acho que isso também é uma inclusão, porque esse aluno vai se sentir incluído. Porque à medida que ele vai aprendendo, por exemplo, nós fizemos, dentro da minha pesquisa, tem lá a minha consulta no PDI. E nós não estamos lá no PDI, em nenhum deles que eu pesquisei, você viu os resultados lá. Então, nós não estamos nessa estrutura, né, Paula? Exatamente. Ele tem sido trabalhado sempre como algo à parte, algo que depende de um financiamento externo, algo que depende de uma gestão específica, algo isolado de 1, 2, 3 campos de uma unidade com 10, 11, 30 campos diferentes, e isso não pode acontecer. Eu tenho que ter o plano, a meta, não vou alcançar os 10% de maneira repentina, mas eu tenho uma necessidade de uma crescente. E quando a gente fala do PROEJA, ele se aproxima muito de outros cursos com uma realidade muito próxima. E isso se dá também para as licenciaturas, isso se dá também para os concomitantes subsequentes noturnos, isso se dá para cursos que tenham características de atendimento a um público trabalhador, cada um com as suas especificidades, mas muito próximos nessa realidade de necessidade de compreensão e inserção num plano de desenvolvimento institucional.
assim. E, Paula, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando. E assim, esse não é o primeiro debate do Proeja. Você fez mestrado e doutorado, a gente nem pode citar nomes, porque, né, é um grupo de pessoas de estudo, de pessoas que vêm há tempos lutando, vários escritores, e assim, é como se tudo tivesse jogado no ar, né? É, E agora, você citou que nós temos um governo que está dando força para isso. Não é hora de pegar e fazer essa inserção orgânica que a professora Vana fala? é sim. E aí, uma expectativa que a gente tem é que a partir agora da nova matriz orçamentária, da organização da rede pós-pandemia, da plataforma Nilo Peçanha e dos dados, né, que são levantados e apresentados ali, nós possamos ter ações e políticas próprias para o cumprimento da regulamentação que rege, né, a lei de criação dos institutos federais. E aí, como você falou muito bem, tem vários pesquisadores que vêm discutindo isso. Nosso convidado do último episódio, o professor Dante Henrique Moura, a professora Margarida Machado, de Sim. Goiás, né, a própria Jaqueline Moll, professora Madiana Castro, que já esteve conosco. A Vânia Noble faz uma pesquisa muito importante sobre esse aspecto. E aproveitando a sua fala, Silvânia, eu queria voltar uma pergunta para a professora Vânia. Professora Vânia, você que pesquisou a EGPT e traçou na sua tese muitos encaminhamentos em relação a esse programa, conte um pouquinho para nós. O que a sua pesquisa mostrou? O que ela trouxe para a rede de novidade e quais são os encaminhamentos que você deixa sobre a EJA-EPT no Brasil? Então, para que haja de fato a integração entre essas duas modalidades, é preciso que se haja ações, que se promovam iniciativas para que haja essa aproximação entre esses dois grupos de professores. Então, não há de se pensar num currículo integrado sem que isso esteja sendo posto em prática. Então, eu quero destacar esse ponto quando a gente fala de Proeja, quando a gente fala de EJPT, quando a gente fala de currículo integrado. Seja a partir de qual iniciativa, qual estratégia for desenvolvido o projeto, o currículo integrado, por projetos integradores, por outras ações que a gente sabe que são desenvolvidas, porque infelizmente a gente ainda não tem uma concepção de currículo. Aliás, a concepção a gente ainda não tem a materialização de um currículo que de fato não esteja ainda ligado a disciplinas, a cargas horárias, a um PPC de fato definido e, vamos dizer assim, rígido, né, em muitos aspectos, em que a sua revisão muitas vezes é feita de tempos em tempos. Então, a gente ainda, quando a gente pensa na integração, a gente ainda está, e é uma prática muito comum na rede federal, a questão dos projetos integradores, né, e aí eles são desenvolvidos de várias formas, por vários professores, por um conjunto. Agora, este encontro entre esses professores, ele precisa ser possibilitado para que os projetos sejam cada vez mais integrados e integradores, né? Então, estes aspectos, eles são muito importantes de serem desenvolvidos. Essas práticas pedagógicas, elas são muito importantes. Eu acredito que sejam fundamentais para quando chega o estudante do Proeja na escola, né? Que elas também devam acompanhar, né, todo o seu desenvolvimento ao longo do curso. Mas também não posso deixar de falar, né, da questão política, das estratégias mesmo políticas que a gente precisa enfrentar no interior de cada instituição para que as turmas de Proeja existam, né, e resistam e sejam ampliadas. Isso é uma questão fundamental. Na minha pesquisa de doutorado, eu identifiquei, até mesmo por uma análise que não era necessariamente o foco da minha pesquisa, mas uma análise dos editais de seleção, que ao longo desse tempo, desses 18 anos praticamente agora, na época da pesquisa, lá, 16 anos, muitos institutos, eles alteraram a sua forma de seleção, eles procuraram se adaptar mais a essas particularidades da educação de jovens e adultos, mas algo que me chama atenção, em muitos ainda, é que eles continuaram quase sempre com o mesmo curso.
Então, a oferta do curso Proeja em informática, por exemplo, que estava lá na instituição há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e de repente a gente está lá há 10 anos ofertando o mesmo curso, né? A outra coisa é a oferta em alguns campi, em outros não, e não essa expansão, essa ampliação das oportunidades, esses cursos, né, novos, porque senão pensa num campus do interior. Esse campus do interior que tem um Proeja, vamos voltar ao exemplo da informática, né? Que tem um curso de Proeja em informática. Será que esses estudantes de uma cidade do interior, que muitas vezes não tem como ir para outro lugar para fazer esse curso, estão ali, né? Dependem da oferta daquele campus, eles só serão técnicos em informática, né? Então, o que esses jovens adultos querem, o que eles precisam, né? O que aquela região precisa. Então, é muito importante a gente pensar nessa ampliação da oferta, nessa diversificação da oferta de cursos Proeja. E isso é uma ação política. Isso é uma ação de resistência, é uma ação de conscientização, né, dos gestores. Então, para a gente encerrar, eu quero destacar isso, que é muito importante que na escola, em cada campus da rede federal, haja essa conscientização do direito educacional do jovem adulto a estar na escola. Essa conscientização da importância de se ter formação de professores para despertar justamente essa conscientização, entre outras ações. Da importância de se conhecer o Decreto 5840 de 2006, o documento base do Proeja, que traz justamente esses princípios e as concepções da sua implantação. O decreto, no sentido de sim, há uma exigência legal de se ter oferta de Proeja, né? Eu defendo que haja oferta em todos os campi. Eu defendo que haja essa diversificação de cursos. E aí eu quero, para fechar, dizer da importância também da parceria. Eu não sou contra que se haja parceria com a rede estadual ou com a rede municipal, e principalmente quando a gente fala de Proeja, e até agora a gente estava falando do Proeja técnico, né, da oferta de cursos técnicos com o ensino médio, mas também há oferta de cursos de qualificação profissional com a conclusão do ensino fundamental para o jovem adulto. Então, quando a gente fala desta modalidade, a gente está falando necessariamente das parcerias, né? Considerando que os institutos e a rede federal em si já têm os seus professores. Então, quando você oferta em parceria, e aí seja com a rede estadual ofertando a EJA, ensino médio, ou seja com a rede municipal ofertando a EJA fundamental, né? Para os cursos, principalmente os cursos de qualificação profissional, é o que a gente tem realizado. Eu defendo esta oferta não em substituição ao Proeja técnico, ao Proeja pensado na instituição, realizado de forma integral na instituição. Eu defendo essa modalidade para fingir. E não é porque estamos realizando em parceria que não é desafiador. Sim, ele é desafiador. Então, nós precisamos pensar nessas parcerias como algo muito importante, como uma porta de entrada desse educando de novo para a rede federal. Veja que muitos reclamam que abrem o edital e não tem oferta, não tem procura, né? Na verdade, não tem demanda, né? Não tem procura. Que esses jovens e adultos não aparecem para se matricular. Mas quando você tem uma oferta de cursos FIC, por exemplo, em parceria com uma Secretaria Municipal de Educação, quando esses estudantes terminam e esse curso está no seu eixo tecnológico, você tem possibilidade de abrir uma turma de Proeja, ou se você já organiza essa oferta, considerando que você tem esse curso técnico, né, entre as suas ofertas, você consegue organizar de forma que ele dê continuidade aos seus estudos. A partir de uma turma, de 2 turmas de uma qualificação profissional, ele pode, inclusive, com aproveitamento dos estudos desse curso que ele já fez, né, posteriormente, ingressar em uma turma de Proeja. Então, veja como isso é importante. Agora, tudo isso está
muito envolto às questões políticas, às questões de prioridades dentro de cada instituição. Isso sim é político, isso sim é de gestão, isso sim é de gestão e não é apenas de decisões de gestão, mas sim da comunidade escolar como um todo, de professores, de servidores que entendem essa necessidade e que juntos reivindicam, né? E buscam materializar essa oferta, é a ampliação dessa oferta. Então, quero desejar para você muita sabedoria, né, na conclusão dos seus estudos. Continue pesquisando, divulguem, né, você e sua orientadora, esses resultados de pesquisa, porque é muito importante para a educação brasileira. Um abraço, muito obrigada pelo convite, espero ter contribuído. Olá, pessoal. Bom, nós chegamos ao final de mais um episódio que a gente trabalhou aqui com muita alegria, né? Mais um convidado, um entrevistado que trouxe aí muitos assuntos bons, muitas reflexões. E então a gente aguarda você no próximo episódio, tá bem? Até lá, um grande abraço.